Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando um screencast super especial, na minha opinião, porque é uma ferramenta extremamente interessante e eu juro que eu desejo uma vida muito longa para esse projeto, tá? Bom, a gente sabe que nos dias de hoje é muito difícil a gente organizar ambiente de desenvolvimento, né? Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente sobre o Puppet, falei sobre o Vagrant e etc. Bom, o que acontece na prática, né? Cada desenvolvedor tem um ambiente diferente, um sistema operacional diferente, bibliotecas diferentes, versão do PHP diferente, fica toda uma bagunça e fica muito difícil trabalhar em equipe dessa forma. Então, surgiu, né, essa história do Vagrant. O que ele faz, basicamente? Ele gera uma máquina virtual como uma box, e você consegue compartilhar com os seus colegas, com os seus colegas de trabalho, etc., para que todo mundo consiga desenvolver no mesmo ambiente, né? E a gente sabe que é algo extremamente fantástico e etc. Porém, existe um cara chamado Bowery, certo? Esse aqui é o site, Bowery.io, né? E esse cara, ele mostra e ele fornece uma solução gratuita para desenvolvedor, inclusive, de você conseguir criar, basicamente, o seu ambiente de desenvolvimento, né, exatamente idêntico, né, como se fosse um Vagrant, mas de forma remota, muito rapidamente. E assim, o sincronismo, conforme você trabalha com os arquivos na sua máquina, basicamente é algo fantástico. Você não precisa ter nada, basicamente, aí instalado no seu computador. Você roda tudo remoto e vamos dizer que as suas máquinas virtuais elas estejam nas nuvens. Né? É estranho até falar máquina virtual nas nuvens, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o endereço, é muito simples de instalar, tá? Eu instalei aqui no meu Mac, mas ele tem suporte tanto para Windows, Linux e etc. Né? Ele explica aqui como instalar. Eu instalei no meu Mac OS X exatamente dessa forma, tá? Bom, o que esse cara basicamente faz? Né? Você instalando ele aqui, né? Quando você digitar, deixa eu criar uma pasta aqui, Bowery, certo? É assim que se escreve? Bowery, exatamente. O que você pode fazer? Eu estou dizendo essa pasta aqui como se fosse um arquivo, uma pasta de um projeto meu, tá? Vamos dizer, eu chamei de Bowery só para depois eu conseguir apagar. Mas o que você consegue fazer? Olha que interessante. Se eu digitar aqui Bowery, ele vai trazer todas as opções, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um sign up, tá? Eu já dei o sign up, eu nem sei o que vai acontecer quando eu der de novo. Bowery sign up. O que ele vai pedir para você? Ele vai pedir, deve ter digitado errado, sign up. Ele vai pedir para, basicamente, você digitar o seu nome, o seu e-mail e uma senha, tá? Você vai digitar, você vai dando Enter, eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Só para ele sair, mas o importante é que você vai fazer o sign up e basicamente ele vai fazer o login aí para você, tá? Basicamente, se você não quiser, você consegue inclusive fazer o login aqui digitando Bowery Login. E aí, olha só que legal. Se você digitar aqui, ó, Bowery Search, ele vai trazer tudo que ele tem pré-definido já, tá? Por exemplo, eu quero uma máquina com PHP 5.5 com o Composer. Eu quero com Laravel. Eu quero aqui com Neo4j, tá? Eu quero uma máquina para rodar Ruby on Rails. Eu quero um PHP rodando com o Nginx. Então, eu escolho a forma como que eu quero criar esse ambiente para mim. Legal? Então, como é que eu crio um ambiente do zero em 30 segundos, basicamente, com Bowery? Você digita assim, ó, Bowery, daí você vai digitar, basicamente, add web, tá? Ou seja, o web é para a parte de web server. Eu posso dar um add database, daí eu coloco MySQL, por exemplo. Eu posso dar um Bowery add cache, e eu posso usar o Redis, por exemplo, tá? Depois você dá uma olhadinha no manual. Então você dá um Enter e você vai digitar o nome de uma imagem. Nesse caso, olha o nome da imagem que eu vou digitar aqui. Eu vou digitar esse cara aqui, tá? Eu quero uma máquina com PHP 5.5. Então eu vou digitar aqui PHP 5.5. Esse é o nome da minha imagem. E ele vai falar qual que é o path. Eu vou falar ponto, tá? Que é esse meu diretório atual que eu estou. Eu poderia setar qual é o path
desse meu camarada. E depois, qual é a porta? Eu vou deixar padrão por 80. E então, quando subir, eu posso determinar uma série de comandos que eu quero que ele execute. Eu vou deixar tudo em branco, mas eu posso rodar um comando para ele gerar build, um no momento dele inicializar, um comando para ele rodar os testes e etc. Tá? Basicamente é isso. Quando você rodar, dá a impressão que ele fez milhares de coisas, mas na realidade, ele só gerou um arquivo chamado bowery.json. E o que ele fez aqui? Olha, como web, para serviços web, ele vai usar essa imagem, tá, do PHP 5.5 com o path para ponto, ou seja, para esse diretório atual. Basicamente, esse assistente que eu acabei de rodar, ele apenas gerou esse arquivo. E depois vem a mágica, e realmente é uma mágica, entre aspas, de impacto, tá? Eu fiquei de boca aberta quando eu vi isso. Olha só, eu vou digitar Bowery. Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo, tá? Um index.php, então eu vou dar um cat index.php aqui, vou colocar php info, tá? Vou colocar aqui, beleza? Então, se você ver aqui, eu acabei de criar um php info. Se eu dar um ls, você vai ver que eu tenho o bowery.json e o index.php que eu acabei de criar. E agora, olha só que legal, vou digitar bowery connect. E olha o que ele vai fazer. Ele vai gerar um ambiente para mim de desenvolvimento baseado nessa imagem que eu acabei de falar, que eu acabei de mostrar para você. E então, olha só que bacana, ele vai sincronizar todos os arquivos que estão nessa minha pasta com o servidor lá em cima, tá? Isso aí normalmente é super rápido. Provavelmente deve estar demorando um pouquinho agora, porque que eu estou fazendo uma série de uploads também na minha máquina. Mas veja, ele já gerou, né, esse ambiente aqui para mim, tá? Então, essa URL é minha, é o meu servidor e etc. Daí, quando você acessar, em tese, você já deveria conseguir, né, brincar aqui com o seu ambiente, né? Mas ele vai trazer aqui, né, uma página falando que o meu ambiente está sendo construído. Por padrão, né, depois de um certo tempo, ele já reinicia o Apache, né, essa imagem é um Apache, e daí você vai conseguir ver o seu index.php. Para eu não ter que ficar esperando, olha só que eu vou mostrar, e isso aí é a maior sacada, eu acho, do Bowery. Olha só, vou criar uma outra janela aqui, tá? E eu vou digitar Bowery SSH. Opa, SSH Web, qual serviço eu quero acessar? O meu serviço de web. E agora eu estou logado num Ubuntu, numa máquina que não está aqui, que é a máquina que está rodando esse meu serviço. Tá? Então aqui eu consigo agora instalar, eu consigo modificar esse ambiente, eu consigo fazer o que eu quiser, basicamente. Eu tenho acesso root, né? Perceba que eu estou root nessa máquina, ok? E eu consigo fazer o que eu quiser. Nesse caso, eu simplesmente vou dar um Apache 2 Restart aqui, para ele pegar essas minhas configurações, tá? Mas você pode fazer configuração de domínio, você consegue fazer milhares de coisas aí, tá? Você chegando aqui, basicamente, olha só. E o lá, tá aqui a minha máquina. Perceba que aqui, ó, o meu PHP rodando, o ambiente, tudo funcionando, tá? Porque esse aqui é aquele meu index.php que eu criei, tá? Então vamos dizer que nesse momento, olha, eu estou nessa máquina logado, aqui isso aqui você deixa rodando para ele deixar sempre sincronizando os arquivos. Eu vou criar mais uma tab aqui no meu console e eu vou criar um outro arquivo, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, deixa eu criar assim, teste.php, eu vou colocar aqui em path, echo, isso é um teste, tá? Bacana. Só de eu salvar esse arquivo, olha só o que vai acontecer. Eu chego aqui, coloco /teste.php e já está rodando. Legal? Então, isso é assim, algo fantástico. Você não precisa ter PHP, você não precisa ter MySQL, você não precisa ter nada, ok? Basicamente, para você ter seu ambiente de desenvolvimento. E ainda, tudo isso na faixa. Ele apenas tem um plano pago, caso você queira suporte por telefone e por e-mail, se eu não me engano. Fora isso, para desenvolvedor é de graça. Óbvio, porque é para ambiente de desenvolvimento, não vai querer colocar isso em produção, tá? Mas, olha que sacada. E, se você seguir o manual desse camarada aqui, você vai ver que você consegue
basicamente, trabalhar com Redis, com Ruby on Rails, PHP, você consegue criar servidor MySQL, consegue trabalhar com Node.js, consegue trabalhar com MongoDB. Resumindo, ele faz milagre, modo de dizer. Eu gostei demais desse projeto, eu já estou usando e estou recomendando, pelo menos por enquanto, está super estável o serviço. Esse sincronismo, conforme você cria arquivo, salva arquivo, ele sobe de uma forma instantânea nesse servidor, e o mais legal, você tem root, tá? E daí você deve estar se perguntando, poxa vida, e se eu quiser criar a minha imagem para que todo mundo use, né? Então o que você faz? Você acessa, cria uma máquina, você configura essa máquina com todas as configurações que você precisa, e depois você vai usar o Bowery Save. Tá? O que esse camarada vai fazer? Ele vai salvar essa imagem e daí, toda vez que você quiser, né, rodar um serviço, né, da mesma forma assim, que você dá um Bowery Search, né, a sua imagem que você criou vai aparecer. Então você consegue criar diversos ambientes de desenvolvimento no seu gosto, totalmente customizado para você. Uma outra coisa, pelo que eu vi, eu não testei ainda, você consegue, por exemplo, você tem uma imagem, né, lá na Amazon, por exemplo, você consegue acessar, ele baixa essa imagem, ele cria essa imagem no Bowery, já que é um ambiente que você vai usar para produção, você desenvolve, tá tudo ok, e depois você faz o deploy na Amazon. Legal? Então, pessoal, faça um teste, roda em todos os sistemas operacionais, Bowery.io, legal? Veja como eu criei um ambiente de desenvolvimento extremamente rápido, beleza? Um grande abraço e tá aí minha dica de hoje.